Já está. Ok. Pronto. Continuar para partilhar. Muito bem. Vamos falar aqui de um caso, antes de falarmos de começarmos com a digitalização, que este caso é um caso muito interessante que aborda o quê? Aborda esta situação em particular, que é, há muitos casos que nós temos classe 2 em que muitas vezes temos interferências, ou seja, prematuridades nos setores posteriores, por ter hipoplasia maxilar, que muitas vezes só com uma disjunção, ou às vezes até uma expansão, mas muitas vezes a disjunção, ajuda-nos a conseguir a correção da classe 2. Por exemplo, neste caso em particular, foi uma paciente que tinha uma compressão maxilar importante, que já levava aparelho de outro sítio e que terminaram o caso de uma maneira péssima. E ela tinha realmente muito overjet e, como vêem, tinha uma oclusão inicialmente terrível. E eu tive que dizer que tinha que colocar-lhe um disjuntor com micros e distalizar. E aqui o que eu fiz foi precisamente isso, coloquei um disjuntor com 4 micros e a minha ideia era precisamente depois usar o disjuntor para distalizar. Neste caso em concreto, o que é que aconteceu? O facto de eu ter corrigido a parte transversal já foi o suficiente para aquela a mordida encaixar e a mudança do plano oclusal fez logo o caso acabar em classe 1. Pronto. Mas não contar-se com este, não contar, como se diz, com o ovo no cu da galinha. Vamos falar agora de um caso de que usei o Distalizer ou o Motion, como quiserem chamar. Pronto. Como é que funciona isto? Pronto, basicamente, geralmente o Distalizer ou o Motion coloca-se no canino, portanto, tem determinadas medidas, ou Carrier, também se chama Carrier, porque foi feito pelo Luís Carrier, e eu fui lá várias vezes à clínica dele em Barcelona, um gajo impecável, mesmo um bom ortodontista. E, e a técnica dele consiste em colocar o Carrier ou um Distalizer, que vai desde o canino ao molar, e depois em baixo coloca-se um Essex, eu coloco um Essex de 1,5 milímetros, e depois vocês podem colocar um tubo ou colocar um botão, e geralmente eu uso elásticos 3,16. O que acontece nesta técnica? Esta técnica funciona e funciona bastante bem, mas é demorada. Portanto, é uma técnica, pronto, e no fundo, tudo o que é destabilizar acaba por ser demorado. Mas esta técnica é uma técnica que o que vos vai acontecer e o que vos vai permitir e vocês vão ver muitas vezes, o que é que acontece? Quando nós distalizamos com este tipo de técnica, acontecem duas coisas. Acontece uma ligeira intrusão dos molares, o que promove efetivamente uma, uma anterorrotação da mandíbula e muitas vezes faz uma outra coisa ao canino, que é o canino vai verticalizar muito o canino. E isso às vezes também ajuda na classe 1. Então, nestes casos em particular, quando vocês, por exemplo, chegam uma ligeira classe, aqui, por exemplo, vocês podem ver, o canino está em completa classe 1, certo? Às vezes até podem deixar numa ligeira classe 3, pronto. Mas se chegarem aqui, porque se vocês repararem, os pré-molares estão em classe 3. Apesar do canino estar em classe 1, os pré-molares estão em classe 3, ok? E isso é bom, portanto, convém sempre deixar fazer uma ligeira subcorreção. E depois, quando vocês já têm esta ligeira sobrecorreção feita, colocam os brackets, ok? E começam de preferência com elásticos iniciais, ok? Para não perderem muitas vezes aquele avanço, houve também às vezes um avanço funcional causado pelos elásticos e pela alteração do plano oclusal. Então convém colocarem elásticos desde o princípio, ok? Podem colocar, por exemplo, elásticos de 1/8, de 4 onças, mas elásticos curtos. E depois vão subindo de arcos, ok?
e depois ao subirem de arcos, vão subindo também com força de elásticos e podem ir, por exemplo, para um oitavo, 6 onças. Neste caso em particular, como podem ver, eu aqui estes elásticos já estou a usá-los com aços e, e basicamente eu não uso elásticos intermaxilares, geralmente não uso os molares, ok? Eu geralmente, como vocês conseguem ver aqui, é do canino ao pré-molar e do pré-molar ao pré-molar, ok? Porque se eu uso ao molar, muito provavelmente, não é muito provavelmente, o que vai acontecer é uma extrusão do molar. Então toda aquela intrusão que nós tivemos a fazer, vamos perdê-la e vamos piorar muitas vezes a classe 2, está bem? Aliás, vais piorar a classe 1 que conseguiste, portanto vais ficar em classe 2. Vocês não vão ver nenhum caso que eu tenha resolvido com elásticos de classe 2. Apesar de que há casos, pronto, por acaso não tinha assim nenhum caso montado, nem me ocorre assim nenhum, mas geralmente elásticos, corrigir classes 2 só com elásticos, é muito raro o caso que isso aconteça. E se acontece, às vezes convém usar elásticos perdão, brackets de autoligado, ok? Autoligáveis, para ter uma técnica de deslizamento, porque se não se fazem com convencional é muito difícil, porque vão ter muita fricção. Portanto, precisam de uma técnica de baixa fricção para conseguir essas correções. Portanto, estão a ver, aqui basicamente corrigiu-se a classe 2 através do Carrier e combinar com elásticos e brackets. Pronto. E o caso acabou em classe 1, com os torques bonitos, tudo ok. Pronto. Outro caso. Este é um caso ainda mais interessante. Como podem ver, classe 2 completa. E este paciente, a mãe tinha dificuldades económicas e tal, e, e perguntou-me se. Porque o irmão, engraçado, o irmão dele estava a tratar-se comigo e fez avanço mandibular com alinhadores. E a mãe disse: eu agora queria tratar o mais velho, porque o mais velho ele teve ali um problema com o central, que ele teve um trauma, depois o central ficou anquilosado, depois eu cheguei lá buscá-lo. Pronto, isto tem sido um tratamento longo e pronto. Resumindo, como podem ver, neste caso, ela tinha algumas dificuldades económicas e perguntou-me se eu conseguia fazer alguma coisa um bocadinho mais económica. Então o que é que eu decidi fazer? Decidi fazer um carrier eu mesmo. Portanto, como conseguem ver, o que é que eu fiz? Coloquei um tubo, usei um 19 por 25, em que é importante duas coisas. Primeiro, vocês têm que fazer uma dobra no promesial do tubo, ok? Para se tornar como se fosse um corpo inteiro, ou seja, aquilo que eu estou aqui a fazer é tornar um distalizer, um carrier homemade, não é? Caseiro. Portanto, aqui o intuito é transformar uma estrutura que não se mexa e que não deslize. Ou seja, então é importante duas coisas. Em primeiro lugar, fazer essa dobra por mesial do tubo, para o arco não se mexer, e depois dobrar com o arco distal, ok? Com o arco que eu costumo dobrar, os arcos de Nitti por distal, dobrá-lo por distal, de maneira que toda esta estrutura fique sólida e mexa-se o menos possível. Portanto, e aqui fiz a mesma coisa. Como conseguem ver, fui colocando, fui distalizando. Portanto, são casos que demoram às vezes um ano. Portanto, e neste caso, até como ele tinha diastemas em baixo, era bastante favorável. E após um ano, ehm, eu decidi fazer isto e reparem como é que o caso acaba depois de um ano. Portanto, um ano e tal que ele usou, e acaba numa classe, praticamente numa classe 1 pré-molar e canina. E agora vou, em vez de fazer-lhe
em vez de fazer-lhe agora uns alinhadores de um Spark Advanced ou um 35, já posso fazer uns muito poucos alinhadores. Portanto, posso fazer um Spark 20, que foi o que eu fiz. E o caso agora estou praticamente a terminá-lo, portanto, devo tirar os alinhadores. Se não é em setembro, é para aí outubro. Pronto, o caso já está praticamente resolvido, como conseguem ver. E não tenho o caso terminado, mas é só porque queria-vos mostrar que até de uma maneira económica vocês conseguem fazer um carrière, um distalizer, com basicamente um arco de 19 por 25, um tubo e um bracket. E resolver uma classe 2, como podem ver, uma classe 2 completa, bilateral, e resolvê-la de uma maneira bastante económica e bastante acessível, desde que o paciente colabore, né? Pronto, isso aí é dado adquirido. Pronto, vou-vos mostrar agora aqui outro caso que eu também acho um caso interessante, uma classe 2 com, com 12 anos, e eu vejo o miúdo nesta fase, não é? E achei que, obviamente, que quando eu ganhar espaço e aqueles dentes erupcionarem todos, eu vou ter uma classe 2 importante, certo? Ahm, e portanto, eu sei que ao ganhar espaço para que os caninos possam erupcionar, eu vou aumentar o overjet e a classe 2 vai aumentar. Ainda por cima, reparem que é um miúdo que, reparem onde é que está aquela mandíbula, portanto, é uma classe 2 esquelética fantástica, não é? E ainda por cima com um ângulo nasolabial muito aberto, o que fazer aqui extrações vai afetar muito o perfil. Então, que opções aqui há? É, obviamente, extrair o 14 e o 24, mas isso vai aumentar o ângulo nasolabial e esta criança não vai ficar muito favorecida com isso. Se não fizermos extrações, vai ficar com o overjet aumentado, com o ressalto aumentado. E, obviamente, Pedro, mas podes fazer tratamento funcional, não é? E podes fazer um avanço mandibular. Ah, é um facto. Agora, o que acontece? E vai dizer-me, Pedro, mas e tu não podias fazer aqui um distalizer? Não podias fazer aqui um carrière? Eu podia, mas tinha que fazer um carrière ao pré-molar. Eu sou sincero, eu prefiro muito mais usar o pequenino, do que o pré-molar. Também dava, mas eu aqui optei por outra coisa. Achei que o tratamento funcional, neste miúdo em particular, achei que ele não ia usar. Porque ia ser ali nos 13, entre o tempo que esperei, comecei ele com 12, portanto, naquela fase, os 13, 14 anos, é muito difícil meter um miúdo. E eu gostava muito de usar os Sanders, eu não gosto detestei usar os avanços mandibulares, os forços e o HBOs também não gostei muito. Portanto, o tratamento funcional, podia ter posto aqui alinhadores, mas ele também não queria, não podia, naquela altura. Naquela altura, se calhar até nem existia, já nem me lembro. E então o que é que eu decidi fazer? Eu decidi colocar-lhe implantes infrazigomáticos. Porquê? Porque eu achei que ao fazer isso, eu ia distalizar a casa superior e também ia alterar um bocado o plano oclusal. E acho que ia resultar, e achei que isso ia resultar. E então coloquei-lhe os dois infrazigomáticos. Coloquei uma cadeia elástica, portanto, como estão a ver, uma cadeia elástica aos zigmáticos, e foi um caso que se resolveu de uma maneira relativamente simples. O que é que eu me deparei? Que acabei por ficar com o quê? Falta de overjet. Portanto, e esta falta de overjet, quando vos acontece isso, vocês devem fazer várias coisas. A primeira delas é com o arco de SPI, com o arco 19 por 25 de aço, dar-lhe uma curva de SPI, portanto, uma curva acentuada, portanto, não tenham medo de exagerar e dar bastante torque. E depois, ahm, porque a curva de SPI também vai fazer uma coisa que me interessa muito, que é, primeiro, vai fazer intrusão do setor posterior, vai fazer alguma intrusão também do setor
anterior e vai dar mais overjet, certo? E ao mesmo tempo encaixa-me os pré-molares, portanto faz uma extrusão dos pré-molares. E isso é ótimo para conseguir encaixar, portanto, e fazer uma alteração do plano oclusal, encaixar os pré-molares em classe 1 e permitir então, muitas vezes, a correção desse overjet. Outra coisa que é importante também avaliar e diagnosticar, que é quando nós não temos overjet, isso pode, a maior parte das vezes, é causado por um Bolton. Então temos que decidir entre ou fazer IPR ou stripping na arcada inferior ou fazer reconstruções dos superiores, que geralmente são os laterais que são mais pequeninos. Portanto, este caso, ao final de 2 anos, depois da distalização feita, tudo bem corrigido, o caso acaba em classe 1, bilateral, como podem ver. eh, Foi uma alteração de plano oclusal e distalização através de micros infrazigomáticos e só com uma cadeia elástica. Portanto, nestas crianças, com estas idades, os dentes mexem muito rápido e às vezes até rápido demais. Estão a ver? E assim acabou o caso. E o interessante é que, reparem, foi feita uma distalização. E, acima de tudo, aquilo que eu gosto de ver no caso é que, reparem, não houve aqui nenhuma afetação, porque às vezes as pessoas ficam com medo de distalizar a arcada superior. Eu disse, calma, porque se distalizarmos a arcada superior com a intrusão e fizermos uma alteração do plano oclusal, muitas vezes aquela mandíbula acaba por avançar ligeiramente. Portanto, como podem ver, o perfil não foi nada afetado pela, pela distalização que aqui foi feita. Está a ver? Pronto. Pronto. Outro caso também interessante, uma classe 1 esquelética, portanto, com 12 anos. Só que, neste caso em particular, ela tinha um detalhe que era a genesia do 45 ou do 44, um deles. Portanto, de um premolar inferior. Ahm, e então, enquanto que ela tem, de um lado, até que tem classe 1, o que é que acontece? Muitas vezes estes casos, quando nós começamos a descompensar o caso e começamos a alinhar, vai muito mais a classe 2, que foi o que foi efetivamente aqui o caso, e ainda por cima com a agenesia do 45. Ainda por cima, neste caso em particular, se repararem, é o contrário do outro caso. Ela aqui tem um ângulo fechado, é uma miúda que tem aquele aspecto muito biprotruso, certo? E que não a favorece, não é? Porque tem aquele aspecto, ah, como dizer, um pouco símio, não é? Que de todo não é esteticamente muito bonito. Mas ela tinha sorriso gengival, portanto, se eu lhe tirasse 14, o 24 e o 34, tirar-lhe 3 dentes para encontrar uma simetria, eu ia aumentar-lhe o sorriso gengival. Ia melhorar o perfil, mas ia aumentar o sorriso gengival e tinha que tirar 3 dentes. Se eu não fizer extrações, ela vai ficar com um overjet aumentado, portanto, apesar de ali haver alguns diastemas, etc., mas são poucos. Portanto, e o perfil dela também não vai melhorar, certo? Portanto, eu aqui o que é que eu decidi? A mesma coisa que o caso anterior. Decidi colocar-lhe brackets de autoligado, e optei por distalizar ligeiramente a arcada superior, ok? E mesializar a arcada inferior, portanto, de maneira a fechar o espaço para aquele dente. Portanto, o que é que eu fiz aqui? Então, coloquei dois infrazigomáticos. Neste caso, apeteceu-me ir um bocadinho mais rápido e coloquei uns coils, portanto, umas molas de niti, desde o canino ao premolar. E coloquei também cadeias elásticas, porque eu aqui interessava-me que houvesse um fator também de intrusão, ok? Portanto, eu queria intruir toda a arcada, podia ter colocado micros, portanto, na zona anterior, mas não optei por isso. E o caso acabou, portanto, em classe 1 no lado esquerdo
Do lado direito, obviamente, nunca podia acabar em classe 1 porque tínhamos a ausência de um pré-molar e um pequeno desvio da linha média inferior, mas quase não é muito relevante. Basicamente, gol do Benfica. E então eu aqui, o que é que eu decidi fazer? O que é que acontece muitas vezes? Quando nós destabilizamos usando arcos de aço, nós temos que pensar que o, vai haver várias forças a acontecer ao mesmo tempo. Uma delas é no canino. Portanto, por isso temos que ter arcos de aço. Para quê? Porque o canino não intrua e que também não rode, ok? Portanto, a gente não me interessa que ele intrua e não me interessa que ele rode eh, o dente em si. Portanto, nunca fazer estas coisas com arcos de niti. Portanto, senão um arco de niti vamos ter várias consequências, por exemplo, no canino, porque a força aplicada ao canino não está a ser controlada. Quando nós temos um arco de aço, o que é que vai acontecer? As forças vão ser transmitidas ao maxilar, ok? Porquê? Porque como temos um arco de aço, aí, apesar da força estar a ser aplicada no canino, mas esse canino está com um arco de aço e esse arco de aço transmite as forças ao maxilar. Então, quando nós fazemos uma mecânica assim, geralmente vamos ter o quê? Vamos ter extrusão do setor anterior, ok? E intrusão do setor posterior. E estamos outra vez a mudar a intrusão posterior. Como este caso é um caso que tem sorriso gengival, isto não me interessa muito. Então, por isso é que eu decidi fazer o quê? Um vetor com duas forças, ok? Em que eu coloco duas cadeias elásticas, portanto, uma aos pré-molares, porque eu quero que os pré-molares também intruam, eu quero que o canino intrua, e isto faz com que todo o maxilar intrui a intrusão. E o segredo aqui foi também, ao mesmo tempo, colocar uma curva de SPI, estão a perceber? Para fazer uma intrusão em bloco de todo o maxilar. Agora, isto funciona muito bem com crianças, volto a dizer. Portanto, isto com uma criança, quando tem um osso muito mais mole, do que fazer isto com um adulto, eu não o faria. Mas com uma criança, sim. Portanto, reparem a diferença, não é? Que se conseguiu só com a distalização e, ao mesmo tempo, intrusão e distalização. E reparem na diferença do perfil que aqui fez em relação à distalização e à intrusão que foi feita. Portanto, foi uma criança que cresceu e que a ortodontia, a harmonização facial, aqui feita pelo Pedro Domingas Ortodôncia. Portanto, estão a ver? Pronto. E o caso acabou assim, pronto, com, com os espaços fechados em baixo e depois, eventualmente, o siso há de nascer e depois vai ocupar ali o espaço para o setting. Pronto. Pronto. Então vamos complicar um bocado. E um paciente adulto, ok? Que é aquilo que nós muitas vezes temos, e geralmente nós às vezes, e a Andreia no outro dia estava a dizer, os casos em que eu tenho classe 2 de um lado e classe um do outro, o que é que eu faço? Pronto, vamos ver este caso. Este caso em particular, não é? Classe 2 completa de um lado, classe um do outro. Ainda por cima, era amigo meu, jogava futebol com ele, e ele foi à clínica para colocar o implante no 16, no 26. E pediu-me, e o cirurgião mandou-me para a orto, porque precisava de mais espaço ali no 26 e que, pronto, e para corrigir a oclusão. Pronto, e é daqueles casos ingratos, porque é um paciente que não tem apinhamento, isto é um caso que vai demorar muito tempo, porque temos aqui muita distalização para fazer, ainda por cima é amigo, lá está, aquelas situações um bocado ingratas. E ainda por cima não, é uma das coisas a favor do caso, mas que também complica o caso, que é, reparem reparem aqui nestas fotos, nestas três fotos,
o desvio da linha média parece diferente nas três. Daí que eu agora cada vez mais gosto de usar os vídeos. Porque reparem que em repouso, onde é que está a linha média, depois ele sorri, parece que se centra, depois na outra parece que está um bocadinho. Portanto, em três fotografias, reparem que dá-me um diagnóstico difícil sobre onde é que a linha média está, mas efetivamente ela está desviada. E ainda por cima, é daqueles casos que ainda por cima, repararem ali, é o típico paciente que provavelmente tirou o 46 há muitos anos, quando era miúdo, e depois o sétimo visualizou e o oitavo tomou o lugar do sétimo. Pronto. Portanto, eu aqui pensei, ok, eu vou extrair o 18, coloco um micro na tuberosidade e distalizo e, e depois vamos ver onde é que chegamos. Portanto, havia outras opções, extração do 14, mas se eu extraio o 14 vou criar um overjet, vou criar falta de overjet, vou ter um Bolton manipular, portanto vou ter que fazer a extração do incisivo inferior. Se eu não fizer extrações, ele vai ficar com a linha média ainda mais desviada, não é? E se eu fizer IPR, também vai-se manter a classe 2 direita. Portanto, o que eu decidi foi extração do que eu vos disse, extração do 18, contextualização do primeiro quadrante, e vou colocar um micro na tuberosidade. Opção B, se falhar um micro na tuberosidade, coloco infrazigomático, está bem? E depois logo vejo se vou precisar de IPR ou não. Portanto, o caso foi primeiro alinhando, como podem ver, tubos nos sétimos, obrigatório. Quem faz ortodontia mete tubos nos sétimos. E ele coloquei primeiro na tuberosidade, depois o micro falhou uma e duas vezes e eu optei por depois tirá-lo e colocá-lo na infrasigmática. E neste caso, eu fui colocando um coil, como vocês viram há pouco, ahm, e depois, para complicar ainda mais, o que é que acontece? Ele depois decide ir para Portugal. Eu estava a tratá-lo em Barcelona e ele decide voltar para Portugal. E eu a pensar, bem, o caso, se já era difícil, agora há vê-lo cada 2 ou 3 meses. Mas a sorte do caso é que ele realmente portava-se muito bem e levava os elásticos e a higiene era boa e não me perdia brackets. Pronto. Mas o que eu aprendi deste caso foi que usando os coils diretamente aos molares, perdão, usando os coils do micro, do zigmático ao canino, era uma eternidade. Portanto, eu via o caso muito lento. Portanto, ele lá, pouco a pouco, foi e chegou à classe 1, mas foi muito lento. E eu não gostei porque demorei imenso tempo, portanto, e mesmo assim ele usava elásticos, portanto, ele usava elásticos de classe 2, mais em que neste caso eram favoráveis. Porquê? Porque quando eu endireitei o sétimo, percebem? Aquele sétimo que era um sexto, quando eu endireitei gerou um diastema. E então neste caso para mim era favorável porque estava-me a mesializar o sétimo e o oitavo que ele tinha. Portanto, e o caso foi avançando e avançando e avançando e só passado algum tempo é que eu consigo finalmente a classe 1. Pronto, o caso lá terminou em classe 1, bilateral. Já podia pôr depois os implantes e tudo isso. E o que eu aprendi deste caso foi que efetivamente funciona também. Parecia que era gol. Parecia que demora muito tempo, portanto, demora tempo a fazer esta mecânica, enquanto com crianças, por isso é que eu agora estou. A lógica é esta: enquanto que em crianças que eu usava, no primeiro caso usei cadeias elásticas e funcionou excelente, no segundo caso usei cadeias elásticas e um coil e funcionou muito bem. Com adultos também funciona, mas é muito mais lento, portanto, é uma coisa muito mais lenta. E então eu achei que não era esta a solução, e então comecei a usar os cursores. Portanto, então quando eu uso os zigomáticos, e quando eu uso os zigomáticos, eu gosto de usar este tipo de cursores. Portanto, vocês, se quiserem, vão ao YouTube e tem lá técnicas como dobrar e fazer os cursores. Mas é uma técnica que eu
gostei e usei durante alguns tempos, mas agora já estou a mudar e já estou a usar outra. Mas para dizer que quando nós usamos os cursores, devemos estar com arcos de 19 por 25 e às vezes podemos ir a um 17 por 25, mas nunca menos que isso e tem que ser sem passo, ok? Portanto, que é para ver um bom controle dos molares e da expansão e das cotações dos casos. Portanto, como podem ver, aqui, por exemplo, num paciente de 16 anos, reparem aqui uma classe 2 praticamente completa, ok? E uma sobremordida aumentada. Portanto, eu aqui o que é que decidi fazer? Eventualmente, provavelmente, tirar os sisos, mas distalizar com zigomáticos. E então o que é que eu fiz aqui? Vamos para o ginásio e vamos fazer o quê? Vamos fazer cursores, ok? O cursor, como é que é feito? Tem que ser encostar na parte molar, na parte mesial do tubo e depois tem que estar algures entre o canino e o lateral, está bem? De preferência. Portanto, não pode estar colado ao canino, tem que estar ali no meio, porque quando distaliza, reparem, quando o molar distaliza, depois o cursor vai bater no canino. Portanto, e aí já não é o ideal. Portanto, eu quero que aqui a força seja aplicada primeiro aos molares, ok? É muito mais rápido depois eu levar os pré-molares para classe um do que levar, porque aqui eu estou, não só estou a distalizar o sexto, como estou a distalizar o sétimo. Estão a perceber? Portanto, interessa-me isso. Aqui, um bocadinho mais do mesmo, também aqui reparem, fiz um bocadinho diferente. Coloquei por distal do canino, também funciona. Estão a perceber? Portanto, ahm, eu ali coloquei o elástico para baixo, por alguma razão, já não me lembro especificamente, mas não, mas aqui não interessa para o conceito da distalização que estou aqui a falar. Pronto. E então, passo a passo, aqui usei primeiro aquela técnica. Aqui eu tentava fazer uma coisa diferente. Vocês estão a ver que é. Eu aqui estava a tentar distalizar e estava a tentar, com com triado gel, fazer um avanço funcional deste paciente. Mas aqui não funcionou. Ele já era com 16 anos. E então tentei fazer uma combinação de distalização com triado gel para recolocar a mandíbula, mas não funcionou. Pronto, então passei não estava a ver isso a funcionar. E passei para os sliding jigs. Portanto, geralmente convém colocá-los, distalizar para uma quase classe 3, porque depois às vezes temos alguma recidiva. E depois podemos sempre jogar perder um bocadinho de ancoragem, se for necessário. E então aqui basicamente o que é que eu estou a fazer? Estou a usar o microimplante para ir buscar, para manter o canino, para distalizar o canino e para ir buscar também a parte anterior. Portanto, quando eu estou a ir buscar essa parte anterior, o que é que acontece? O que é o melhor nestas situações? É muitas vezes usar isto, ok? Usar uns power arms quando vocês quiserem corrigir uma sobremordida assim tão elevada, está bem? Portanto, isto é a melhor maneira para conseguir e aí podem usar porque aí não tem tanta extrusão anterior. Portanto, e assim conseguem controlar melhor ahm, a retração anterior sem perder tanto torque e sem ter a componente de extrusão causada pela deslização dos micros nos zigmáticos. Pronto, e foi assim que acabou o caso. Aqui que é a vista oclusal. Estão a ver? Foi distalizando, 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 até chegar, portanto, à parte final. Lado esquerdo. E neste caso foi engraçado porque eu pus aqui ficou um infrazigomático um pouco
não é tão infrazigomático, portanto foi ali é um interradicular, é um interradicular zigomático, mas consegui, ele tinha osso suficiente, portanto consegui colocar naquela zona e funcionou bastante bem. E do lado, e do lado esquerdo, pronto, acabou também em classe 1. Portanto, reparem como aqui a distalização foi feita com infrazigomáticos, brackets de autoligado e sliding jigs, ok? Com cursores. Pronto. Tive que tirar os sisos, como é óbvio. Pronto. Pronto, e a nível facial, portanto, não houve aqui nenhuma alteração importante que muitas vezes as pessoas têm medo, ai, tal, distalizar tanto vai afetar o perfil. Não, não, não vai se nós soubermos trabalhar bem os torques e tudo isso. Bem, vamos entrar no penúltimo caso, e esta é a maneira como eu agora tenho distalizado, e acho que é uma maneira muito fixe. Vocês acho que vão gostar. Então, neste caso em particular, o que é que eu gosto de fazer? Reparem aqui, primeiro problema que é logo, há um problema transversal, não é? Portanto, aqui falta de espaço para o canino, aquele canino não vai erupcionar, portanto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma disjunção. Portanto, apesar dela não ter mordida aberta, perdão, não ter mordida cruzada, mas isto é um caso de disjunção claríssimo. E ainda por cima ela estava ali no limite, portanto, ela tinha 14 anos, pronto, estava por aí. E então, como ela já tinha alguma idade e ela media é mais alta do que eu, e eu tinha medo, então pensei, avisei os pais da probabilidade que a disjunção pudesse não funcionar e optei em colocar um Hyrax com 4 bandas, que é para ter mesmo muito suporte. E funcionou, portanto, não tive que usar não tive que usar micros, funcionou só com o disjuntor. Pronto. Então, ao funcionar com o disjuntor, eu fui jogando com a disjunção, coloquei logo os brackets, fui buscar espaço e o canino acaba por erupcionar, nem tive que fazer fenestrações. E pronto, e comecei depois o processo da distalização, que é aquilo que vou-vos mostrar agora. Portanto, ela aqui já tinha melhorado ligeiramente, mas mesmo assim ainda se tinha que distalizar bastante. Então, o que é que eu fiz e o que é que eu gosto de fazer agora? Eu gosto de colocar, meto um micro infrazigomático e coloco um coil que vai desde o molar e tiro os brackets dos pré-molares, estão a perceber? E coloco um tubo ao contrário. Então, o que acontece? Portanto, aquele tubo, aquela mola está super comprimida. Portanto, eu não tenho a chatice do cursor, que às vezes não fica bem feito e desvia para o lado e dá chatices. Portanto. Então, é uma maneira muito eficiente e que eu realmente não tenho que fazer nada, eu só tenho que fazer isto uma vez. Portanto, e então eu tiro os brackets dos premolares, coloco este coil e isto o que faz é distalizar logo o sexto e o sétimo de uma só vez. Portanto, e depois, quando já os tenho em ligeira classe 3, é quando eu coloco os brackets dos premolares e então começo a distalizar logo os premolares com elásticos ou com o infrazigomático. Estão a perceber? E então aí já posso colocar então, já posso colocar, posso colocar os brackets, entro em classe 1, molar e pré-molar, trago o canino e já começo-me a focar na frente anterior. Portanto, isto é uma maneira super rápida de distalizar,
e relativamente simples, portanto, tirando a colocação do zigomático. Portanto, reparem como o caso ficou resolvido, ahm, relativamente fácil e rápido. Este caso correu muito bem, bastante rápido. Uma boa disjunção. Repare a diferença da. Parece que em baixo fiz de uma disjunção também. O que é que eu fiz? Correção de torques, expansão. Portanto, ahm, dar espaço aos pacientes. É importante que os pacientes tenham espaço para a língua, para poderem respirar, para melhorar. Olhem aqui a diferença dos lábios entre a tela inicial e a final. Não é interessante como o perfil labial modificou-se e parece que o facto de eu ter-lhe mudado o plano oclusal ajudou bastante. Ela tinha vergonha de sorrir, era uma pessoa que, pronto, é uma miúda que eu adorava falar com ela porque ela vinha sempre com t-shirts de música e então eu fazia-lhe sempre inquéritos sobre as bandas que ela ouvia e então eram sempre bandas fixes, por acaso, tipo Metallicas e Smashing Pumpkins e Nirvanas e Pink Floyd. Então eu acho que ela curtia que eu lhe fazia, que a gente falasse, então ela trazia-me sempre uma t-shirt diferente e a gente depois falava sempre sobre a t-shirt. Era fixe. Muito bem, vamos para o último caso, um caso que eu acho eh, muito interessante, que é o seguinte: 15 anos, não é? Chega esta paciente, 15 anos, filha de médicos, não é? Todos nós sabemos que é ter pacientes filhos de médicos, exigentes e tal, não é? Não é? E então o que acontece aqui? Classe 1, canina, bilateral, mas o que acontece? Há um 25, portanto, olhem para o 25. 25 está aonde? Está ali. Então, eu mostrei este caso num curso e é engraçado que no curso toda a gente extraía este dente. E eu perguntei até se fosse a vossa filha. Extraiu na mesma. E achei piada, piada que, assim, pronto, mas à minha filha não. E, e basicamente eu expliquei a situação, disse que era um caso muito complexo e que ia-me dar muito trabalho, mas pronto, mas o trabalho também se paga, não é? Portanto, e nisso, pronto. E eu apresentei duas opções: extrair o premolar e está tudo, e fazer ali meia dúzia de alinhamento, ou recolocar o premolar no sítio e temos um tratamento mais complexo, mais caro. E eles optaram por colocar o premolar no sítio. Pronto. E eu, ok, vamos ao trabalho. E então o que é que eu decidi fazer aqui? Eu decidi fazer uma técnica de ancoragem indireta, em vez de colocar-lhe um infrazigomático, eu optei por colocar um micro interradicular e manter-me o meu canino como ancoragem máxima. Portanto, aquele canino dali não sai, porque está ali ancorado. E então coloquei um coil, portanto, que vai até ao sétimo e vai fazer basicamente a distalização do sétimo. Portanto, vai distalizar o sétimo e depois, mais para a frente, eu vou optar por começar então a distalizar o sexto. Portanto, reparem, aqui usei uma técnica que usei um gancho, portanto, usei ali um gancho para bloquear. Portanto, e ali no fundo o que estou a fazer é só distalizar o sétimo e depois, através deste gancho, é engraçado que, reparem ali, começa o pré-molar, o facto de eu ter ganho um bocado de espaço e distalizado o sétimo, o pré-molar começa a nascer. E quando ele começa a erupcionar, eu disse, que maravilha, porque isto vai me ajudar muito. Portanto, o facto de ter este dente a erupcionar, no fundo ele já está ali a fazer também um vetor, uma força, um vetor de distalização para o sexto. Portanto, eu só tenho que arranjar espaço. Portanto, então o que é que eu faço aqui? Eu coloco
Coloco, ativo aquela mola, portanto, para continuar a deslizar o sétimo. No gancho que eu coloquei ali, coloco-lhe uma cadeia elástica e tem um botão em mesial do sexto. Estão a perceber? E então, no fundo, o que eu estou a fazer é já estou a destabilizar o sexto, ou seja, estou a destabilizar o sétimo e o sexto ao mesmo tempo. Portanto, com aquela cadeia elástica. Estão a perceber? Portanto, e ao fazer isto, não só eu estou a corrigir a rotação do sexto, como ao mesmo tempo estou a ganhar espaço para o pré-molar. E reparem como ele vai saindo. Portanto, aqui já tenho espaço, já tenho até o caso praticamente em classe um. Decidi levantar a mordida para conseguir passar o quinto, perdão. E para conseguir passar este 25, também tive que fazer o quê? Tive que fazer uma gengivectomia, ok? Que é muito comum, por isso é que vocês estão a ver isto tudo vermelho, porque eu quero que o dente, porque quando vocês começam a trazer o dente para vestibular, vai-se acumulando aquela gengiva toda, portanto, e esse acumular de gengiva tem que ser retirado, senão vão estar ali meses à espera que essa gengiva reabsorva para conseguir colocar o bracket, portanto, não faz sentido. Portanto, fazem a gengivectomia e reparem aqui, já fui lá buscar com o botão. Pronto. Feita a gengivectomia, reparem como mesmo assim a gengiva acabou por crescer, mas está tudo certo, não faz mal, mas já me deu para colocar o bracket. Coloco o bracket e começo a fazer então a correção da rotação e a extrusão deste dente. E reparem como o canino nunca saiu de classe um. Portanto, técnica de ancoragem indireta. Portanto, e depois, reparem, o caso acabou em praticamente um ano. Portanto, eu distalizei sexto e sétimos. Começou em fevereiro de 24 e acabei em abril de 25. Ahm, Aliás, desculpem, acabei em maio. Pronto. E classe um bilateral, dos dois lados, com o 25 em boca. E, e pronto. E o caso ficou resolvido em praticamente um ano e pouco. E pronto, ela ficou toda contente e pronto. Muito obrigado, turma. Espero que tenham gostado. Agora, se quiserem, podem fazer perguntas. Já que ninguém interrompeu, estava aqui está tudo a ver a bola, de certeza. Está tudo a ver o Benfica. Não, não. Eh, Portanto, digam-me se têm alguma dúvida, se querem ver, se têm alguma dúvida, querem que eu responda alguma coisa. Eu tenho, Pedro. Diz. Quando tu fazes os inhalers, carriers, vá, ahm, podes ter já o sétimo erupcionado que funciona tipo igual, ou seja, vais do Ah, canino ao sexto, para mais tempo. demora mais tempo. É, Ok, mas é possível. mas é possível. Ele tinha Mas tempo. aqueles tinham, ok. E imagina, tens algum critério de idade, ou seja, como é que escolhes os pacientes em que vais fazer tipo um Opa, dialyzer ou vais pôr um micro? eh, Oh, às vezes é por razões económicas. Por exemplo, neste ok. caso, como a mãe me disse, e tal, que eu até. Porque imagina, eu aqui eu ia colocar-lhe. Imagina, eu ia colocar-lhe alinhadores, porque como pus ao irmão alinhadores, o mais velho também Uhum, tinha que levar alinhadores. Então eu pensei assim, ok, ele não vai querer brackets, portanto, então não vou-lhe meter brackets. Então, se não lhe meter brackets, como é que eu destilizo isto tudo sem ser um Spark Advanced, não é? Portanto, eu ok. aqui, ehm, eu confesso, este caso até ficou muito melhor do que eu esperava. Portanto, e foi giro porque foi uma surpresa agradável. Eu se calhar não esperava que de uma classe 2 completa ficasse assim. Portanto, e ele está mesmo em classe um. Pronto. O caso não o tenho terminado, mas como podem ver, tipo, já está praticamente, falta ali um detalhe ou outro. Mas está muito bem. E isto para dizer o quê?
eh, porque eu não gosto de colocar zigmáticos com alinhadores, porque, porque o controlo do alinhador, porque lá está, eu prefiro usar elásticos com alinhadores. E se a digitalização é muita, eh, prefiro usar outras técnicas. Geralmente a tuberosidade funciona-me. Eu tenho que Ok. avaliar o caso em termos de osso e onde é que eu posso colocar os micros e o que é que posso fazer. E depois ver também a colaboração de um paciente, não é? Por exemplo, um paciente deste tipo corre bem ahm, porque ele também levou bem os elásticos e portou-se bem, efetivamente. Porque, sei lá, um paciente que depois não leva os elásticos e não seja colaborador também, se calhar não vai correr tão bem. Sim. Sim. Ok. Mais perguntas? Cric. E Pronto. quando fazes os cursores, Hum. fazes, ou seja, como estavas a dizer, entre o canino e o lateral, e fazes a mesial do tubo do sexto. Não tens que fazer um cursor primeiro para o sétimo e depois Não, para o não. sexto. Ou Não, não. seja, leva tudo. No sétimo é muito difícil de colocar. Não. Yeah. Ok. Yeah, no sétimo é muito difícil de colocar. Não. Vais ao sexto. Mas a técnica da mola é para tu adorar. É muito rápido e é muito bom e é muito fácil. Esta técnica, isto é uma maravilha. Simples, não salta, não chateia. É Pedro, ótimo. maravilha. Eu acho que até foi nesse caso que tu estavas a mostrar agora, de como fazes agora a digitalização. Tu tinhas bandas, acho eu, nos cestos. Mas era porque ela levou um disjuntor. Ah, deixaste, ok, ok. Sim, mas podes tirar. Sim, sim, claro. Podes fazer. Não. Era só porque tinha o disjuntor e eu pensei, deixa estar. Exato. Mas, por exemplo, imagina, quando me salta uma banda, quando a banda salta, eu aí tiro a banda e meto um tubo, percebes? Mas como eu usei durante algum tempo o disjuntor, até com barra palatina, depois às vezes corto. Tipo, se elas estão bem. Porque por um lado, imagina, se estão bem cimentadas e estão bem feitas, epá, é ótimo, porque é melhor, mil vezes melhor com tubo, não é? Em termos de não vai cair. Tirando, tirando a probabilidade de haver uma cárie ou outra, mas pronto. Mas não é muito comum. Mas uma banda bem adaptada é uma maravilha, porque não, o risco de cair, Muito mal. ela de cimentar é baixo. E então prefiro deixar. Sim. Nessa técnica que tu estás a usar agora para digitalizar, tu basicamente cimentas tipo o aparelho todo, chegas aos aços, microimplante, e depois cimentas então os prés, Uhum. metes o tubo ao contrário que não fica Até colado. podes começar logo, até nem precisas de colocar os brackets em todos. Eu, por acaso, aqui coloquei. Sabes, foi engraçado porque este caso eu estava-me a demorar um bocado. Já não te lembro, já não sei porquê, mas veio-me assim como uma ideia, tipo, fazer uma coisa diferente. Sim, porque imagina, isto é uma técnica também que eu uso de elásticos de classe 2 em miúdos, para distalizar nos miúdos. E então eu gosto só que eu uso o elástico à parte de baixo, não é? Portanto, isto também. E então, tipo no 2x4, estão a perceber? É uma Uhum. maneira também de distalizar que eu faço com miúdos. E então ocorreu-me fazer o contrário e, e ancorar-me ao zigomático. E é fixe. Funciona muito bem. E é mais simples, estás ali a dobrar os cursores e tal. Pois. Yeah. Pedro, e tu tinhas dito o outro dia que então quando se faz o digitalizador,
Não, em baixo basta pôr um bracket, um botão, no sexto. Uhum. Sim. Então, Ok. sim. Oh, bom. Vocês veem aqui o tu porque, sei lá, porque não devia ter botões ou Uhum. Ok. qualquer. O não interessa, é só uma coisa que o elástico agarra. Completamente indiferente. Vamos ver os casos? Uhum. Então, bora. Quem vai primeiro? Ai, Acho que o primeiro acho que foi a Andreia. então, isso. A André tem sempre prioridade. Quando se é mãe tem quando se é um bebezinho. Ah, a André e a Filomena, são as duas. Podem lutar entre as duas. Ahm, o meu caso é da Angel, da plataforma. Ai, o Benfica vence por 1-0. Ana Isabel Magalhães Soares. Certo. Muito bem. Ah, tenho nem partilhar isto. Vocês todas dão uma autorização para eu colocar este vídeo no YouTube? Para essas vossas caras? Ou preferem que eu corte na. Por mim, não. Estás à vontade. Alguém só põe? Ai, onde é que faço isto aqui? Não, perfeito. Hã? Não, não vou obrigar a ter que mandar um e-mail com autorização, com não sei o quê, Consentimento. consentimento informado. Ninguém vai me processar. Não, acho que não. Pronto. Pronto, aqui a dúvida Diz. é devido ao apinhamento todo inferior, será melhor extrair algum dente ou fazer tanto stripping, ou então tirar os sisos. Hum. Não, não, não acho um caso muito difícil. Aqui acho que precisas de expansão. Mais nada. Expansão e stripping. Por exemplo, eu aqui. Não. Eu acho que. Eu não faria isto. Eu. Eu optava por fazer. Ficar em 3D. Eu optava por. Eu optava por expandir. Pá, deixa-me lá tirar aqui o ring light que eu já estou a ficar com calor. Estas coisas. Ai, que maravilha. Hum. Então, eu aqui fazia expansão deste. Fazia assim. É uma miúda jovem. Eu aqui optava por expandir. Tá, aliás, nem percebo muito o conceito de para que fazer expansão em cima. Para que fazer stripping em cima. Pronto.
E em baixo? Em baixo é que tens de fazer stripping, aí sim. Ai, caraças. Deixa lá ver. Aqui. Opa, aqui tens, lá está, aqui tens uma ligeira classe 2 que se queres corrigir a classe 2 tens de tirar o siso. Pronto. Ahm, Se não quiseres, mantens ligeiramente aquilo que tens aqui. Ahm, e aqui aquilo que eu faria era. Aqui perdias um bocado de torque para conseguir mais. Vocês já estão cansados, eu faço sempre a mesma coisa, né? Mas eu aqui não fazia muito mais, não me dava muito mais do que isto. A minha preocupação é Não te as preocupes. raízes. Eu até já pus o CBCT, mas eu depois Que raiz? até fico Diz-me. baralhada se o que aparece aí, no fundo, se vai acontecer isto. Se vai Ah, ficar com as raízes à vista. não, não estás a. Não tá, ai, pá, este 3D não é muito sensível. Mas não me deixa mais. Ai, como é que eu saio daqui? Puxa. Pronto. Pá, tens overjet. ah, isto eu não colocava. Estes, estes attachments todos nos centrais. Não sei para que é que eles metem isto. Ahm, pronto, eu fazia algo assim. Não complicava mais. E acho Mas e aqui o facto das raízes aparecerem. tu não estás a fazer, independentemente das raízes, repara, tu não estás aqui a fazer um movimento nada exagerado, percebes? Não, te preocupes. Eu digo mais as inferiores, porque Inferiores. lá está, como não, só agora comecei a pôr o CBCT, não sei até que ponto. Te preocupes. Ah, paciente jovem. Não compliques. Faz isto que eu te digo. Vais ver que vai correr bem. Então, por norma, o que está aqui não. Não há normas. Se fosse uma paciente periodontal, não é? Imagina que era uma paciente periodontal de 45 anos. Achas que eu dizia a mesma coisa? Ok, Temos que, temos que avaliar a paciente a paciente. Estamos a falar de uma paciente jovem, com tem uma, 20. com uma gengiva fantástica. Olha para isto. Aqui tu consegues ver que até tem torques que te permite expandir. Para esta gengiva grossa. Estás a ver? Expande. Agora aparece-me agora se é uma paciente de 40 anos, com periodontite, fuma que nem um cavalo. Tu consegues ver as raízes dessa paciente. Pá, não. Percebes? Ok, obrigada. Ela aqui vai ficar bonita, ela já é tão bonita, vais ver que ela com um sorriso grande
ainda vai ficar mais giro. Aqui é um caso de expansão. Ok, obrigada. Este não é. Porque nem todas tipo. Vai, sim, confia. Vai ficar bom. Como é que eu guardo isto? Ah, onde é que eu guardo É isto? live now. Live now. Epá, que guardado com sucesso. Em curso? Pronto, não interessa. A consulta de dados falhou. Mas já está guardado. Pronto, deve estar. Se não tiver, tens que fazer aquilo que eu fiz. Ok, next. Filomeno, estás aí? Já estás a dormir? Está a dormir. Próximo. Eu posso mostrar. Bora. Ninguém. Vai. Oh, está tudo a dormir? Então, isto é um caso que está na Spark, na plataforma, mas eu vou só mostrar o PDF para contextualizar aqui um bocadinho. Ah, pronto, estão a ver? Sim. Pronto. Isto é um caso de refinamentos. Pronto, eu vou mostrar aqui as fotos iniciais para contextualizar um bocadinho. Pronto. Era um caso à partida que seria sempre idealmente cirúrgico, não é? Que ela tem uma exposição muito grande de gengiva, ela não tem, vá, o melhor perfil do mundo, mas ela recusava de todo cirurgia. O que ela não gostava, a queixa dela era a projeção, principalmente os dentes de cima dela. Pronto. E então fiz os alinhadores, já fiz um primeiro um set de alinhadores. Pronto, isto era como ela começou, ok? Estava assim, os oclusais, pronto, orto inicial e a tela, pronto. Agora vou passar para como é que ela está. Pronto, isto foi as fotos que eu fui tirando ao longo do tratamento. Pronto, isto é como ela está praticamente agora. Aquela projeção que ela se queixava está melhor, Já está. mas hum, pronto, tem aqui coisas que eu acho que também não correram assim tão bem. Pronto, isto é as duas hortas. Aquele canino não está espetacular. Aquele 33. As telas. E agora ela está assim. Sim, está bastante bem. Pronto. Agora, se quiseres abrir o Approver, é na Spark. Uhum. Vou parar de compartilhar. É a Daniela. Aí o Benfica ganhou. Quem diria? Vamos lá.
Pronto, eu agora pensei em digitalizar o inferior, porque ela estava sempre com uma tendência à classe 3, Uhum. que é para também ajudar a fazer um típico do 33, que ele tem aquela raiz meio estranha, não é? Na horta. E depois, Sabes que eu olhei para o caso, pronto, eu teria feito extração decisiva inferior, mas esta opção também é muito boa. pronto, porque eu acho que agora convém tipo, digitalizar um bocadinho, não é? O inferior, ou seja, trocar-lhe os elásticos, passa agora o botão para cima e faz elásticos de classe 3 e vai andar agora com o inferior para trás. Acho que sim, concordo. Acho que, e está fixe a sequência. A digitalização está lenta, os attachments estão todos certinhos. E o canino, o que é que achas do 33? Porque ele Ah, na faz. horta está. Não, a única coisa que eu te vou dizer, olha, pede ao canino, pede para o canino fazer o distal out desde o início. Tipo um distal Ok, out exagerado. ok. Estes caninos são tão difíceis. Ou seja, em vez de fazer este, a única coisa que eu não concordo aqui é isso. É pede para que o canino venha para fora e que haja um diastema por mesial e distal. E Ok, depois, quando for o momento, é aquele. Porque é assim com esse diastema. Porque aqui, repara aqui, e aqui tá mal. Porque mas aqui. peço ou faço eu no. Hã? Não, não, tens que pedir. Tens que pedir. Tens de dizer assim, tipo, quero distal out do 43 desde o início, de maneira a gerar um diastema por mesial e distal, e só quando começar a distalização da frente anterior é que fecha-se o espaço. Percebes? Porque aqui, repare, aqui ele está a levar o canino para dentro, para cima do outro. Uhum, E isto não vai acontecer. ok. Tirando isso, acho que está tudo certo. Yeah. Sim, eu bloqueei os sétimos, que era, já não me interessa muito também para ali os superiores. Não, está Mudei ótimo. só alguns attachments e troquei os botões. Pronto, Está ótimo, está excelente. Pede só esse detalhe. ok, Os attachments está tudo certo. Yeah, boa. Parabéns. obrigada. Né? Resultou, a mentoria resultou. Boa, boa. Muito contente. Olha, se quiserem me agradecer, era fixe. Ainda não sei se vou fazer uma segunda turma, mas se quiserem me agradecer, era um grande obrigado se fizerem um videozinho, tipo, a dizerem o que é que acharam da mentoria. Ok. Ficaria muito feliz se fizessem isso. Pronto, é isso já. E em Fixe. termos de overjet, está ok? Acho que está Tá, ok. tá, tá. Já eu vi. Tá. Tá tranquilo. Sim, sim. Não, tá ótimo. Aqui é que não precisas disto. Sim, sim, tem que tirar esse sim. Eu tiro, sem stress. Fixe. Pronto. Vai, quem é a seguir? A Filomena não está? Senão posso ir eu. Pois, parece que não. Eu enviei para o nosso grupo um PowerPoint. Ok. Então, esta paciente tem 10 anos, vai fazer Ai, mas 11 eu anos. não tenho PowerPoint, pá. Tens de enviar isso em Ai, desculpa. PDF. Vai, então eu partilho daqui, não tem problema. Ah, não, Né? mas espera aí, acho que dá. Acho que dá. Imagina, Dá eu com o tenho Keynote. isto, Ah, não eu sei. tenho isto no Mac, portanto ele faz. Pois agora já dá. Tens razão. Não sabia. Sim. Sabe o que é que fazes PowerPoint em vez de Keynote? Opa, não sei, olha, não me perguntes, a sério. É, Eu não sei, habituei mais sempre ao PowerPoint e Keynote é tão bom. tenho que fazer a transição. Então eu tenho um Mac já pá, aí há 10 anos, só que é assim, Eu mudei para Mac precisamente por causa do Keynote. pois. É muito bom.
Então, Sim. ela tem 10 anos, os pequeninos estão assim. A horta não está a coincidir com as fotografias, porque na altura ela tirou a horta, depois desapareceu ali um bocadinho de tempo, porque acho que tiveram fora. Então tirei as fotografias agora, ainda nem sequer estão assim editadas com a luminosidade e tudo. Pronto. O que é que eu pensei? Eu pensei, e já fizemos moldes para fazer então o expansor, pronto, um disjuntor, um irax aqui para expandir. Só que depois aqui a minha dúvida é ali em baixo. Mete uma mola. E achas que isso funciona? Yeah. Se for uma aula e meto o quê? Meto uma banda no Não, sexto? Não. não. Tubos, sétimo e sexto, Sim. e depois uma Ele, mola. ele depois vai erupcionar sozinho. Oh, e outra coisa, Pedro, imagina, tenho um caso, tem alguns meninos que têm, lá está, o 45 assim, impactado. Tu achas que independentemente de, pronto, da idade e tudo, erupciona criando ali o espaço? Sim, erupciona. É muito comum esses 45. Pois, eu tenho super, e agora apareceu um e parece que aparecem bué de enfiada. Mola, pá, destalizas, verticalizas os molares. Sim. Não tenhas problemas. E utilizo, começo a mola a utilizar só em retangulares. Não, podes começar logo. Podes começar, Logo? Ok, sim, podes começar logo com nitis. Sim, sim. ok. E vais aumentando a mola cada vez que mudas o arco, metes uma mola. Sim, aumentamos um bocadinho a mola. Ok, Metes uma mola maior. Sim, sim. ok. Pronto, a minha dúvida era só mesmo aqui. Se achavas que, sei lá, tinha que fazer alguma coisa mais. Uma disjunção bem. Por exemplo, este é o caso de precisamente isso, que é em baixo muita expansão, percebes? Sim, correção de torque, sim. Tens torque, muita expansão. E em cima uma grande disjunção. Ó Pedro, esta paciente já fez uma disfunção. Vai, mas foi lá mal. Ah, Foi ela pouco. já fez uma disfunção. Já. Tá, mas foi pouco. Podia ter feito muito mais. Sim, Mas, mas ela fez. Opá, mal eu vi. mas foste E tu. as fotos iniciais, ou seja, a situação inicial nem sequer era esta. A situação inicial nem era esta. Mas imagina, eu também já fiz disjunções que depois tive que fazer outra vez. Uhum. Acontece. Sim, 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 sim. Tem falta de espaço. Tem falta de espaço. Sim, os dentes Falta de grandes. espaço e tens que fazes a disjunção e é como aquele caso que eu te mostrei. E tens logo que começar a meter em molas para, Uhum. para erupcionar os caninos. Sim, 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 sim. Ok. Pronto, era só isso. Mas ficaste tão rápidos. Cansado. Só está de férias. Eh, então, Alejandra, não é? Acho que sim, que só falto eu. Ok, eu queria saber um caso de Spark, da Maria Coelho. Com medo dos casos da Alejandra. Ainda por cima. Não, não, este é fácil. Só que pronto, é isso. Queria ver se estava tudo bem. Porque eu fiz algumas alterações já. Maria Coelho. Maria Coelho. Ok. Vamos lá ver a Maria Coelho. Parece, parece colombiana. Hum, Sou portuguesa, por acaso. Ok. Então, expansão. Muito bem, muito bem. E vais pagar um advanced.
Não, eu sempre ponho isso no início Ah, porque não sei ok. o que é que eu vou planear. Epá, mas não te esqueça, é que uma vez eu nunca mais fiz. Mandaste fazer com sem querer, não é? Epá, mandei vir. E ainda por cima eram 20. E eu ainda. E, claro, mas mandei vir e já estava, já estava. É, pá, custou-me tanto esse dinheiro. Pois, aqui dizes que faça que é com dos refinamentos. Vês? Aqui apostavas por qual? Por aquele dos três refinamentos? Não, eu apostava pelo Spark 20. Ai, mas é que eu tenho tanto receio com os centrais. Sei, te dá o receio, deixa, tens que. E se depois não ficarem direitos? Ficam. Se não À ficar. primeira? Hã? Fica. Enquanto não ficar direitos, não fazes refinamento. Vai usando os alinhadores. Uhum. E tu agora também já tens um conhecimento que não tinhas quando começámos, não é? Pois. Tens que. Pá, dá muito bem. É Não estou a Pois, ver. eu pus os, Não, mas aqui, peraí, os- aqui. Calma lá. Aqui está a acontecer aqui uma ligeira. O único que eu não achava bem era o canino, Aqui mas está. não consegui Mas modificar aqui o está a meu. distalizar, está um bocado a distalizar. Estava aí a fazer muitos movimentos ao mesmo tempo. Aqui, sim. Faz assim. E daí? Se quiser jogar pelo seguro, até porque este canino até é um bocado difícil, mete um elástico classe 2 aqui. Percebes? Mete aqui um botão e metes aqui um elástico classe 2. Uhum. Ah, Mas não peço a digitalização. não. Suponho isso. A única coisa é aqui, falta-te um bocado de overjet. Eu dei torque negativo um pouco, como costumas fazer. Mas precisas de stripping. Isso já fiz, sim. Depois coloquei attachments nos premolares e nos molares que não trazia, mas é preciso em todos eles, certo? Sim, sim. Pus Sim, os mais pequeninos, mas continua a laranja. pronto. Está melhor agora. Pronto. Pus as rampas de mordida, que também não tinha. Faz isso. Mete só aqui o. Sim, o resto está muito bem. Os movimentos estão fixe. Faz só por uma jogada. Metes aqui um coisa. Metes de um attachment, um botão. E como aqui estás a querer perder torque, metes aqui um. Não, desculpa, o contrário. Metes este baixas. Pronto. Em princípio eles devem dar-te ok, depois vês. E aqui. E aqui faz a mesma coisa. Isto é só para ajudar a verticalizar os incivos, não? É porque estás a querer perder torque, percebes? Uhum, sim, sim, sim. E como estás a querer perder torque e assim jogas pelo seguro. Pronto. Ok, e depois eu Bem. acho que intruía os inferiores um pouco. Eu acho que primeiro fazia os caninos e depois os incisivos. Quero saber isso, estava tudo bem. Entre é muito pouco. É, está ótimo. Ok, então o movimento do 23 deixo. Ainda que parece que a raiz mexe para todo lado. Achas que pode ficar assim? Não, está A do ótimo. 23, sim? Desculpa, o 23? De Sim, 23. aquele que estávamos a ver que fazia muito movimento ao mesmo tempo. É assim, se vires que ele não. Lá está, se ele não acompanhar.
Uhum. Botão nenhum, metes-lhe um botão e desces com um botão, percebes? E usas os mesmos alinhadores. Por exemplo, esta planificação está muito boa. Os caninos estão direitinhos. Pronto, se formos um bocadinho picuinhas, parece-me que este. E daí nem sei. Eu acho que destruí algum deles. Algum lateral, acho eu. Tenho ideia. Mas não estão tão bem, está muito bem assim. Este, Se este dente não acompanhar, não tens mais, não fazes mais nada. Metes-lhe um botão e um elástico e já está. Pronto. E uhum. resolves tudo. Evita alinhadores. Nem tenhas dúvidas. Ok, ok. E a frente não precisa da stripping, pois não? Entre 11 e o 21. Não, Não? não, Ok. não, não. E pede aos gajos para trocar para um 20. Não te esqueças. Uhum. Ok, sim, primeiro eu vou mostrar isso Yeah. aos pais. Ok. Obrigada, Pedro. Nada. E pronto. Acho que acho que estamos por hoje. Acho que estamos pela. Obrigado, tenho a agradecer a todas. Gostei mesmo muito desta experiência. Foi intensiva, mas foi. eh, Fico mesmo contente porque noto que vocês aprenderam mesmo muito. E Sim. acho que foi fixe. E eu vi os resultados ao final de 4 meses, vi mesmo os resultados e estou contente. E pronto, e é isso. Não tenho mais nada para dizer. Nós Depois, também estamos contentes. depois Nós também estamos Sim. contentes e temos Obrigada, Pedro. Obrigada. Obrigada. agradecer porque com as tuas dicas, opá, pronto, E viu-se paciência. E paciência. é verdade. Sim, Eu foi uma acho que grande ajuda. é uma coisa bastante dinâmica porque acho que só fazendo é que se aprende ou surgem dúvidas. E eu acho que é bom, não é? Eu acho que é mais fácil para nós tratar os nossos casos, não é? E ver onde é que erramos ou como é que dá para, claro, pronto, para corrigir isso do que propriamente às vezes são casos esboços que não, pronto, não é? Não conseguimos acompanhar de perto, é normal, pronto. Que também é bom, mas acho que isto é assim dinâmico, eu acho que dá para aprender mais. Não sei, eu gostei. foi bom. Eu gostei muito. Foi muito fixe. No Correu início, bem. tu a mexeres, lembro-me perfeitamente, tu a mexeres nos botões e nos comandos, e eu assim, meu Deus, Uhum. está a brincar, isso é um jogo para ele, tipo, ele está a brincar com aquilo, e fazias tudo tão rápido, eu assim, meu Deus. Pronto, foca, é aquilo que a gente vai lá chegar num dia, é ali, vamos. Mas foi muito fixe Chegaram mesmo. lá, chegaste lá em 4 meses. Pois, exato, Exatamente. exato, exato. A trabalhar, mas sim, é isso. Mas muito fixe mesmo. Obrigado, obrigado. Nós é que agradecemos, Pedro. Sim, sim. Verdade. Sim, responder sempre às perguntas e tudo, e mesmo no Sim, grupo e tudo, super é uma grande disponível. ajuda. Sim. Exato, é verdade, é verdade. Nada. Nós depois fazemos Eu o tenho uma vídeo. ideia para a segunda turma, que eu queria fazer uma coisa diferente. Pá, aquilo que eu fiz com vocês acho que foi muito fixe, mas foi um bocado intenso para mim, foi um bocado time consuming. E, e acho que o mesmo módulo eu não vou fazer. Mas eu estou a pensar fazer uma coisa, acho que tinha piada, gostava de fazer isso. Vai ser uma coisa diferente, que é, estou a pensar a fazer, vou fazer segundas-feiras por mês, três, e uma em português, uma em inglês e uma em espanhol. E fazer uma turma internacional ou semi-internacional, não sei muito bem. Tipo, não sei se as pessoas vão aderir, mas acho que tinha piada fazer uma coisa assim mais fora da caixa, de fazer em português, inglês e espanhol. Porque assim pratico o meu espanhol e pratico o meu inglês. Mas, ou seja, mas com a mesma turma, ou tens tu uma turma portuguesa, uma turma. Faria a mesma turma. Acho que era giro, porque
sei lá, eu acho que, por exemplo, os portugueses iam curtir falar inglês e obrigá-los a Uhum. falar inglês. Eu acho que o português ia gostar, o espanhol ia detestar. Pois é. O espanhol ia detestar fazer isso, estás a ver? Ah, mas eu não sei, olha, não sei, ainda não sei se vou fazer isso. Tenho, tenho essa ideia aqui a magicar. Sim, eu Ah, acho que se calhar a parte mais, se calhar que devias, que eu acho que também é melhor para ti, não é? É teres um dia definido, não é? Porque senão é, acaba por te Uhum. Sim, consumir muito tempo. E se disseres, olha, vai ser dia X, não é? As pessoas eu também só acho se que é mais inscrevem fácil. se. É. sim, sim, isso é uma coisa que eu aprendi Uhum. desta turma, foi isso, que é yeah, definir um dia, é aquele dia e acabou e pronto, e já está. E Sim, quem É, está, até está, porque quem eu não acho que dá está. para as pessoas se organizarem melhor também. sim, sim, Acho que é mais fácil. sim. Sim, as pessoas tipo, já sabem, ok, é aquela segunda e É, tal. posso atender menos gente hoje porque tenho aulas, pronto. Acho que sim, que isso era bom. E isso aí vai ser, se fizer, vai ser um dia fixo. É. Quem pode, pode, quem não Sim, pode, não pode. E acabou. sim, é isso. Sim. Senão também estás condicionado sempre Uhum. O nesse interesse sentido. também é nosso, claro, exatamente. E, e acho que era giro. Acho que podia ser engraçado também ter uma turma com espanhóis e ou com sul-americanos e com portugueses e com. E nós podemos ser repetentes, se quisermos. Claro, claro, então. E a minha ideia era, porque, por exemplo, eu estou com uma ideia de fazer essa turma e até tipo fazer um preço super barato, tipo, sei lá, 50 euros ou 100 euros, e ser uma turma grande, estás a ver? Tipo, era a minha ideia de fazer uma coisa mais, tipo, ser uma coisa maior, mas pronto, também seria só uma hora, portanto não seria tanto tempo como eu. Mas aí nem toda a gente depois consegue apresentar no mesmo dia. Ou Claro, seja, não. Sim, vai ser uma coisa mais. Vai ser uma coisa. Lá está, tipo, não vai dar para toda a gente apresentar. Portanto, aqui foi uma coisa que eu acho que vocês aproveitaram muito e foi muito fixe, porque, pronto, porque foi dinâmico no sentido que todas as semanas um caso, isso obrigou a sedimentar bem o conhecimento. Mas pronto, não sei. Eu agora vou tirar o mês de agosto, vou de férias, não quero pensar em eventos, nem em turmas, nem em cursos, não quero pensar em nada. Quero pensar em surfar e Sri Lanka e depois logo vou pensar o que é que faço. Mas pronto. Depois a ideia vem-te, né? É, Vai ser isso nas férias, não estás a pensar nada, a ideia vem. É, de repente, pão. cada assim, as melhores ideias que às vezes tenho é surfar. Quando estou assim sentado na prancha e estou assim, estou à espera que chegue as ondas e estou assim a pensar, depois vem-me assim umas ideias malucas, tipo, esta foi uma ideia maluca, tipo, dares uma turma com três línguas, não sei se vai ser, não sei se é uma coisa que faça sentido, mas pronto, se não fizer, não faz mal também, a vida continua. sim, sim, mas acho que fazes bem, eu acho que é uma grande ajuda. Mas eu gosto desta interação. É uma coisa que eu gosto bastante e eu tinha isto com a faculdade e dá-me gozo, por acaso dá-me gozo. E até eu próprio aprendo muito, porque estimula-me estimula-me a ver às vezes casos difíceis e coisas diferentes e as pessoas depois fica a saber outras coisas giras, que eu acho piada de como é que este pessoal faz ortodontia às vezes de uma maneira muito diferente da minha. Portanto, acho que isso tudo para mim também é benéfico, eu gosto disso. Uhum, Eu gosto sim. disso. Está bem. Então, olha, boas férias, um bom verão, Boas férias, Pedro, tudo a Igualmente. correr bem. Obrigada, igualmente. em Pá, grande. Beijinho para todas. Beijinho, tchau, tchau. Tchau, Tchau. beijinho.